Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, começando a semana, uma nova série. O perigo mortal de não se apegar em Deus. Isaías 26, versículo 10. Ainda que se mostre favor ao perverso ou ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Por causa da queda, muitas coisas começaram a faltar na vida do homem. Na área financeira, na saúde, nos relacionamentos, na sua alma. E a religião está aí para tentar devolver o jardim do Éden longe de Deus. Beneficiar o homem, fazê-lo correr atrás de campanha de prosperidade, cura, bênção sentimental, sem entender que recebemos o Espírito Santo, uma unção inicial com um propósito específico. A Bíblia diz em Gálatas 4:6 que o Espírito geme em nós, Abba, Pai. 1 Pedro 3:18 diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Na viração do dia, Adão e Eva tinham comunhão com Deus e, por isso, eles eram saudáveis espiritualmente para administrar uma vida abundante de prosperidade, saúde, bênção em todos os sentidos. O nível seguro da bênção é o nível que o nosso coração está pegado no Senhor, porque onde está o teu tesouro está o teu coração. O homem nasce separado de Deus e idólatra. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O homem não nasce amando a Deus de todo o coração. Ele nasce idólatra, amando coisas ou pessoas em primeiro lugar. Esse devolver o primeiro lugar para o Senhor é a maior das tarefas e o maior desafio, mais combatido pelo inimigo. O inimigo sabe que mesmo que a pessoa tenha fé para receber tudo o que ele precisa, se ele não se apegar no Senhor, naquele dia vai ouvir do Senhor: aparta-te de mim, tuas vestes estão sujas, você tem iniquidade. Obviamente, o homem, depois que tem recebido de Deus bênçãos e mais bênçãos, tende a ser ingrato. Podemos ver com os reis de Israel que a grande maioria, após chegar um período de refrigério, logo traíam ao Senhor e voltavam para o mundanismo e pecado, buscando no pecado que preencher no coração, porque as bênçãos são apenas bagagem, mochila para a viagem. As bênçãos não enchem o coração, nem os dons. O que nos enche o coração é ou Deus ou o pecado. O único antídoto contra o amor ao pecado é nós nos apegarmos no Senhor. Mesmo que Deus esteja operando poderosamente na vida de um pastor ou abençoando ele, se ele não estiver exercitando o apego, ele vai, mesmo tão abençoado, voltar-se para os ídolos. 2 Crônicas 32 diz assim, versículo 8. Olhe só. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com essas palavras, com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, o rei Ezequias foi atacado, se apegou no Senhor, o Senhor deu vitória, ele se humilhou, e aí diz no versículo 2 Crônicas 32, 25, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá em Jerusalém.
Depois diz que ele se humilhou e Deus perdoou. Então você veja que Davi estava buscando a Deus até que ele esteve no palácio. E aí acordou de tarde para cobiçar a mulher do seu vizinho. Então, em períodos de refrigério, o ser humano ele acaba traindo a Deus e recompensando toda essa bênção. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, é claro que vai haver um avanço, né, meus irmãos? Você se entrega ao Senhor, a saúde vai começar a melhorar. Você vai começar a ter paz. Deus está avançando na vida abundante que Ele prometeu. Ele fez uma aliança com você, então as bênçãos vão começar a acontecer. Mas se nesse período você não exercitar-se em se apegar no Senhor, à medida que Deus vai te abençoando, o teu coração vai se apegar em qualquer coisa que não seja o Senhor. Então há um perigo que a areia da ampulheta está caindo, o tempo está passando. Se eu não tiver essa ginástica espiritual, e isso não acontece por acaso, é a maior das guerras e a maior conquista. Se eu não inclinar o meu coração para se apegar no Senhor pelo que Ele é, se eu não estiver treinando a minha alma para valorizar a Deus, isso vai acontecer que, tão abençoado, acabamos por perdermos a salvação, por além de abençoados, como Sansão foi tão abençoado e acabou procurando mais ainda no pecado. Como Salomão, que tão abençoado, não era como Davi, que se apegava no Senhor, acabou se entregando às suas esposas e aos ídolos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, veja esse entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as más coisas, as coisas más, como eles cobiçaram. Então você vai ver que o ser humano, ele é abençoado, se ele não se apega em Deus, ele vai cobiçar coisas más. Ele não vai conhecer um tesouro escondido no campo e Deus não vai bastar para ele. Quem não conhece a Deus, e quem não conhece a Deus cada vez mais, Deus não vai bastar para ele. A alma desde a queda está gemendo, e por não perceber a Deus, não ter comunhão com Deus, ela vai buscar refrigério e alívio no pecado. Atos 3,19 diz que o refrigério vem do arrepender-se e o apegar-se, o converter-se ao Senhor. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, que parecem boas, que parecem apetitosas, mas Deus chama de pecado. Contamina as nossas vestes, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponham à prova o Senhor, não põe o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência. Olha para a nossa advertência, para a advertência nossa, tá bom? De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós estamos falando aqui que a alma do homem vai se tornar insatisfeita, vai reclamar a murmuração. Ela vai se apegar à prostituição, à avareza, idolatria, vai hipervalorizar o que ela tem,
em primeiro lugar, amar mais a criatura do que o Criador, ela vai se apegar à matéria. Isso inevitavelmente acontecerá. O coração do homem está enroscado nos ídolos, tanto que Paulo escreve em Tessalonicenses: como dos ídolos vos converteste ao Deus vivo. Essa transição, ela é tão importante quanto a fé, porque estamos cheios de desafios. Lá em 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu confie em Deus, se eu não amar, não serei nada. Por quê? Porque através da fé eu vou receber um monte de coisas que vai ficar aqui nessa terra. Tudo que eu recebo através da fé fica aqui nessa terra. A única coisa que eu vou levar dessa terra que é eterna é minha alma. Portanto, se através da fé eu só receber coisas para essa terra e não receber um coração apegado no Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma é um risco, sim. Sabe, amados, quando nós recebemos Jesus, o inimigo gosta de jogar xadrez, mesmo que você não goste. Ele vai procurar jogar xadrez com todo crente. O inimigo procurará no coração daquele crente algo que ele caía no mundo. A Bíblia diz: lembra de onde caíste? O ponto fraco onde o homem gostava. E vai enviar demônios para que ele esteja o tempo todo oferecendo aquilo, tentando o homem, como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito. O inimigo então procurará oferecer aquilo que a nossa carne gosta e que nós não precisamos mais, porque a nossa alma precisa do Senhor. Então, via carne, ele quer o anzol e a isca, oferecer o pecado para prender a nossa alma na legalidade. Anzol e isca. O salário do pecado é a morte. O peixinho morre pela boca. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás justificado. Nada revela mais a fé de uma pessoa do que suas palavras. O que está cheio o coração, disso fala a boca. Portanto, o peixinho que comer a isca, seja murmuração, nós vemos ali, prostituição, avareza, mundanismo, idolatria. Aí entra hipervalorizar o que os outros pensam, a mágoa ou a fama. Se alguém me despreza, fico magoado. Se alguém me elogia e eu fico famoso, então fico soberbo, arrogante. Então são provas, né? O homem é provado pelos elogios que recebe. Quando é um elogio sincero, é um incentivo espiritual, não tem problema. Mas quando são lisonjas, faz com que o homem fique soberbo, e a soberba precede a queda. Então esse mundo está cheio de perigos espirituais. E se o nosso coração não se esconder em Deus, ele estará aberto e vulnerável. A Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Provérbios 4:23. Se o nosso coração não estiver guardado em Deus, Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente, cujo coração está no Senhor. Se ele não se refugiar no Senhor, ele estará vulnerável a essas flechas e dardos inflamados, e ele cederá à tentação. Quantas vezes você vê pastores que caíram em adultério, prostituição, crimes, roubo, e caiu mesmo. Por quê? Porque o coração daquele homem não estava se apegando no Senhor, e o cargo não preenche o coração. As bênçãos e os dons não preenchem o coração. Tudo isso é bom. Em segundo lugar, Deus operar na sua vida é bom, você ter fé para ser abençoado é bom. Você sabe, pessoal, que o maior inimigo do excelente é o bom. Quando colocamos as coisas em segundo lugar, em primeiro lugar. Quando pensamos que nos basta ter fé para ser abençoados, estamos sendo abençoados. É um grande engano. Ainda que eu tenha fé para mover montes, ainda que está dando certo, estou prosperando, estou sarando, ponho a mão nas pessoas que estão acontecendo. Se, paralelamente, o meu coração não está se apegando no Senhor, e eu não estou treinando um povo para se apegar no Senhor, todas essas bênçãos virão contra nós mesmos. Porque nos acomodaremos dizendo: Deus está conosco, tudo que eu preciso Ele me dá. Isso é um grande perigo quando a nossa mesa se torna laço,
As bênçãos se tornam uma armadilha porque a pessoa acha, já que Deus está me abençoando, então tudo bem, o que eu precisar eu peço para Ele. Só que Deus é fiel mesmo, até quando somos infiéis. Deus vai abençoar mesmo, Deus vai curar mesmo, Deus vai prosperar mesmo, porque Deus é assim, Ele tem prazer na misericórdia. Mas por mais que Ele abençoe uma pessoa, por mais que Ele dê dons, se essa pessoa não se apegar no Senhor, a alma dela vai ficar insatisfeita. Vai haver um vazio que não se preenche com dons e com bênçãos. E esse vazio que a pessoa se recusa em conhecer o Senhor, lá em Oséias diz, o meu povo perece, é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento. Aquele povo no deserto, eles eram abençoadíssimos, mas eles não procuravam conhecer a Deus, então estavam sempre insatisfeitos, porque isso está desde a queda. Aquela insatisfação que eles pensavam que era por causa da água, da carne, não era. O homem pensa que essa insatisfação é porque ele precisa de mais dinheiro, ou porque ele precisa de mais amigos, ou porque ele precisa... Ele pensa que é. Mas aquela insatisfação do povo no deserto era porque não conheciam a Deus. É por isso. Agora, Josué e Caleb, que exercitavam junto com Abraão e junto com Moisés e Arão, ali a comunhão diária, atravessaram o deserto. Conseguiram aguentar todo aquele sofrimento, sem murmurar, sem desanimar e sem se apegar na matéria. Então, nessa curta jornada, que 120 anos é como um sopro comparado com a eternidade. É só um teste, é só um sopro para decidir nossa eternidade no céu ou sem Deus. Estamos de passagem, somos peregrinos e forasteiros. Em um segundo você sai da terra, o teu corpo fica aqui. Todos os seus bens financeiros, fica tudo aqui. Em um segundo você não vai levar nem o seu corpo, o que as pessoas acham, os seus bens, tudo fica aqui. Em um segundo você só tem a sua alma, e a sua alma não faz plástica. Ela é o que é. Assim como você tombou, naquele estado, a tua alma chega do lado de lá. Se o teu coração não estava se apegando no Senhor, é óbvio que não vai estar apegado no Senhor. Isso não acontece automaticamente, por osmose. Apegar-se no Senhor tem que ser de propósito, não acontece por acaso. Se o nosso evangelho for apenas para esta vida, ou para receber coisas, somos os mais miseráveis dos homens. Porque um cristão pode receber poder, unção, sabedoria, dons, vitória, herança. Mas se ele não for de Deus, em contrapartida, ele não estiver se entregando a Deus, como diz Paulo em Filipenses 3, com todas essas bênçãos, ele vai para o inferno. Porque o cristão é mais abençoado que o ímpio, né? Então ele tem mais perigo de se acomodar, porque o cristão tem um espírito consolador, ele tem muito mais chance de se dar por satisfeito, já que Deus está me abençoando tanto. Vou me entregar à prostituição, aos ídolos, ao mundanismo, à preguiça, à carnalidade, já que Deus é tão bom para mim, não é? Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem o que diz Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5, que Deus está sendo paciente e bom, esperando através dessa bondade nos conquistar e nos salvar. Mas pelo coração impenitente que se recusa a se entregar e corresponder, ficamos debaixo da ira de Deus. Quantas pessoas que estão tão abençoadas estão debaixo da ira de Deus? Com dons, com cargos, dentro e fora da igreja. Estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Estão com as vestes sujas, tiveram a oportunidade. Como a Bíblia diz que um homem foi numa festa e quando viu que tinha um homem que não tinha veste nupcial, amarrou mãos e pernas e deu lugar com o hipócrita. Por que não tinha vestes brancas? Porque não quis, porque foi oferecido. Era fornecido pelo dono da festa. Ele preferia estar com vestes sujas. Então há muitos cristãos que hoje amam mais esportes violentos do que Jesus. Há cristãos que se gritam e vibram e adoram mais a criatura que o Criador. Há cristãos que o coração deles está nos ídolos, que nunca se apegaram no Senhor, nunca adoraram o Senhor Espírito e verdade, mas sabem clamar para pedir
e dizer: sou teu filho. Então, como nós lemos aqui, até na terra da retidão, tão abençoados e tão rebeldes. Então, dão uivo nas suas camas, pedindo: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, né? Mas não dizem: Senhor, me dá um coração temente, sonda-me. Não dizem: Senhor, me dá um coração apegado em ti. Isso nunca pediram. Senhor, inclina meu coração para sair do pecado. Então, as orações xoxas, rasas, né? Senhor, me dá essa necessidade. Senhor, me dá a resposta disso. Então, eles passam a vida toda buscando uma vidinha boa, né? A sua religião é apenas pedir que Deus conceda coisas que são legítimas, que está na herança: prosperidade, saúde, vitória para a família. Mas eles só pedem isso e param ali. O grande problema é o fato de não sabermos pedir. Lembra daquele rei que, quando o profeta falou: pegue as flechas e jogue na janela, ele trocou 3 flechas e parou. Então o profeta se irou, falou: se você jogasse 5, 6 flechas, você venceria a guerra. Mas você se acomodou, tocou 3 flechas, então você não vai vencer os sírios. Assim como Israel, quando entrou na terra prometida, ficou nas baías ali, quando tinha todo aquele território para eles. Então o ser humano tende a acomodar-se com as migalhas que caem da mesa. O cristão, ele tende a não ser humilde, né? E não receber toda a herança. Porque a principal parte da herança e o direito do cristão é o direito de entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus, na unção e direção do Espírito Santo, e ter níveis mais profundos de comunhão com Deus a cada dia. A principal parte da herança não é o que Deus dá ou o que Deus faz, mas o direito de percebê-lo e se tornar parecido com Ele e ter os olhos dele para amar as pessoas. Então, se apegar e levar as pessoas a se apegarem em Deus. Veja que o fruto revela a árvore, pelo fruto conhecereis a árvore. Uma pessoa que se apega em Deus, ela vai gerar pessoas que se apegam em Deus, segundo a sua espécie. Cada animalzinho gera segundo a sua espécie. Adoradores geram adoradores. Se você gera um povo apenas interesseiro em correr atrás de campanhas, o povo está prosperando, que bom, Deus também quer que você prospere. Olha, na campanha lá todo mundo foi curado, que bom, Deus quer curar enfermos, Ele ama curar enfermos. Olha lá, o povo recebeu dons, o povo está sendo restaurado, ótimo. Mas se você não está treinando um povo para se apegar no Senhor, eles não vão largar o pecado. Porque o único antídoto contra o amor ao pecado é amar ao Senhor. Sabe, amados, só se cura uma paixão com outra paixão, né? Lá em Colossenses 2:23, e quanto mais eles se consagram, mais eles caem em tentação. Sabe o que significa? Que quando o homem tenta largar o pecado, ele vai ter um vazio tão grande que ele não vai conseguir. A única maneira de nós nos desapegarmos do pecado, ao qual é uma frequência de escravidão que o homem está desde a queda, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos a de misericórdia, significa que o único antídoto contra o mundanismo e o amor ao pecado é se apegar em Deus e amar a Deus cada vez mais. Mesmo que o homem largue o pecado, ele continuará um vazio no coração, que ele continuará amando o pecado. Ele pode largar a prática. Você veja que a religião, os fariseus eram assim, e muitos pastores, eles largaram a prática. Mas o coração, por não se apegar no Senhor, tem saudades do Egito, dos alhos. Então, na verdade, é impossível curar o mundanismo e a idolatria. É impossível gerar um povo que abandona no coração. Não estou falando apenas para de fazer, para de amar, né? Você só vai ter nojo do pecado, você só vai realmente ser liberto do amor ao pecado. Porque não basta parar de fazer, né? Deus quer o nosso coração, Provérbios 23:26. Não basta com que eu pare de me prostituir. A Bíblia diz: se o homem olhar para uma mulher e cair na tentação e querer e cobiçar aquela mulher, já adulterou com ela. Então os maus pensamentos e os sentimentos e desejos, eles vão continuar existindo, o homem estará contaminado. A única maneira de nós sermos libertos realmente, só há um jeito, né?
A melhor defesa, neste caso, na batalha espiritual, é o ataque, ou seja, à medida que eu vou me apegando no Senhor, eu vou começando a entender que eu não preciso do pecado, eu vou ter prazer. Deus ama o que dá com alegria, ou seja, eu só vou conseguir abrir mão do pecado com alegria depois que eu conhecer o Senhor. Enquanto eu não conhecer o Senhor, abrir mão do pecado vai ser uma tristeza necessária. Eu tenho que largar isso para não ir para o inferno. Não vai ser assim, porque o homem não vai abrir mão do pecado por nada. Tem que ser substituído por algo, senão fica um vácuo. Se 5 horas da tarde eu via filme pornográfico e eu paro de ver filme pornográfico, 5 horas da tarde fica um vácuo e um vazio. Se eu não preencher esses 5 horas da tarde com algo de Deus, eu vou ficar insatisfeito mesmo depois que larguei. Então o homem não conseguirá deixar de amar o pecado se ele não começar a amar ao Senhor. Se ele parar apenas por medo do inferno, ele para, mas ele continua amando. Aí o nojo do pecado só será possível, o abrir mão do pecado com alegria, depois que ele começar a amar o Senhor. Enquanto ele não encontrar esse tesouro escondido num campo, o seu tesouro é o pecado, é o mundanismo. A única diversão que o crente ou o mundano tem é o pecado. Porque essa vida é um vale de lágrimas, cheio de sofrimento, dor, perseguição e aflição. Ou o homem vai achar alegria no Senhor, ou ele vai continuar no oculto do seu coração, vendo como verdadeira alegria o pecado. Uma vez eu vi um cristão dizendo que ir para o céu é deixar de fazer o que eu gosto para ter o que eu quero, que é o céu, escapar do inferno. Então, enquanto o cristão gosta do pecado, ele ainda não foi gerado pela graça de Deus. Porque amar ao Senhor é realmente uma tarefa que requer dedicação pentecostal, diligência pentecostal. Essa série nós vamos falar sobre isso, é apenas a primeira parte, nós vamos ter aí 7 partes, né? Então nós vemos que isso tem ainda muita coisa para ser falada, mas isso é apenas uma pincelada. 30 minutos é apenas uma pincelada. No entanto, se nós não treinarmos as pessoas para se apegarem no Senhor, elas estarão na igreja insatisfeitas, mesmo tão abençoadas. Estarão correndo após a próxima bênção. Eu sempre conto algo que eu acho interessante, que ilustra bem isso, para nós orarmos e finalizarmos essa palavra. Uma criança está mascando um carrinho de plástico tóxico e aquela tinta azul está indo na boca dele e é venenosa. Então alguém vendo o perigo, aquela criança está correndo. Ele diz: "Ei, isso é venenoso, tira da sua boca." E como aquela criança só tem aquele carrinho tóxico, ela sai correndo com medo de que a pessoa tome dela, porque ela só tem aquilo, né? Mas se aquela pessoa chegar com um carrinho de controle remoto, cheio de luzes, barulho e com controle, você mexe aqui, o carrinho vai para cá, você mexe ali, vai para lá. E então, quer trocar? A criança vai jogar aquele carrinho e pegar um novo. Você não vai trocar um carrinho por nada, você vai trocar um carrinho por algo melhor. Assim, desde a queda, o homem está hipnotizado, programado, preso na frequência do engano, do amor ao pecado. O único que pode substituir o amor pelo pecado, o homem encontrou um tesouro escondido num campo, é amar ao Senhor, que você não vê. Se você treinar as pessoas, exercitar-se a pegar e amar ao Senhor, você verá que aos poucos elas aprenderão a dar com alegria o seu coração e ver o pecado como desnecessário. Chegarão ao nojo do pecado. Essa é a verdadeira libertação. Os fariseus não eram libertos. Jesus diz: vocês parecem libertos por fora no desempenho, mas o coração de vocês não são libertos. Estão presos ao amor ao pecado. A verdadeira libertação pela verdade só se dá quando o nosso coração sai da frequência que está desde a queda. E essa frequência a religião não liberta. Essa frequência, pastor, não liberta. Ou a pessoa vai sair para o coração cheio de dons e bênçãos, vai continuar ali, na esfera do engano. Há tanta gente tão abençoada, pessoal, que Deus opera maravilhas e naquele dia vai dizer: eu não te conheço. Porque a Bíblia diz: se alguém me ama, este eu conheço. E
isso que eu estou te dizendo é de essencial importância. Que essa série possa levar você à oração junto comigo. Dizer, Deus, eu não quero apenas entender ou pregar, eu quero que o Senhor me faça lembrar, praticar, orar, jejuar, e eu quero exercitar essa semana. Eu quero ter esse direcionamento profético de que hoje eu vou ser abençoado. É claro, Deus tem vitórias, mas enquanto isto, eu preciso em contrapartida me apegar no Senhor, porque senão, abençoado, eu posso perder a minha salvação. Eu posso estar com meu coração enroscado em tantas coisas. Eu não quero, quero o Senhor, em nome de Jesus.